E aí, pessoal, tudo bom? Olha, hoje a gente vai estar falando a respeito do voto de cabresto. O que é o voto de cabresto? Aonde começou o voto de cabresto? Quem praticava o voto de cabresto? Fique comigo aí que eu vou te contar. Olha, o voto de cabresto já é algo que já é praticado há centenas de anos atrás. Dá uma olhadinha nesse vídeo aí para você entender o que é o voto de cabresto. Fico muito lisonjeado em ter o seu apoio para me tornar governador, Coronel Silveira. Fique descansado, senhor candidato Menezes. Aqui em Santa Cruz, todos votarão no senhor. Sou o homem mais poderoso da cidade. Sou dono de todas essas terras. Muita gente trabalha para mim. Ninguém dá um espirro em Santa Cruz sem autorização do Coronel Silveira. Pois bem, eu me lembro que eu congregava uma igreja e eu era adolescente ainda na época. E a liderança regional daquela igreja levantou-se ali alguns candidatos a deputado estadual. A gente sabe que na política sempre houve a bancada evangélica, por mais pequena que ela fosse. Mas parece que de um tempo para cá virou uma febre as igrejas levantarem candidatos para poder exercerem cargos políticos. E com essa congregação, com essa denominação, não foi diferente. E eu me lembro que nessa época a liderança regional levantou alguns homens, que congregavam, que eram pastores daquela denominação, para poder se candidatar a deputado estadual. E eu me lembro que eles começaram a passar nas igrejas que eram filiais para poder estar apresentando aqueles homens como candidatos aos cargos políticos naquela época. E aí eu me lembro que eles iam no altar e praticamente tomava todo o tempo do culto, todo o tempo que era voltado para as pessoas cultuar a Deus, praticamente eles tomavam todo aquele tempo para poder estar apresentando aquele candidato e para poder estar falando do bem que seria até para a própria igreja aqueles candidatos serem... E eu me lembro que a igreja onde eu congregava, que era uma igreja local, tinha um pastor muito idôneo, um pastor de caráter, um homem de Deus, apesar das suas falhas, mas era um homem exemplar, de uma família exemplar, de uma esposa exemplar. E eu me lembro que a liderança daquele pastor, uma vez comentando, até mesmo com ele lá dentro da igreja, disse que não iria votar nos candidatos a qual a liderança regional daquela congregação estava apresentando. Mas cada um ia votar no seu candidato porque eles entendiam que outras pessoas, mesmo não sendo pastores e daquela denominação, eles entendiam que poderia fazer um trabalho melhor para poder governar a cidade. E aí eu me lembro que aquela conversa ela acabou chegando até aquela liderança regional. E aí houve-se as eleições. Por incrível que pareça, até alguns dos candidatos que foram apresentados ganharam, mas eu me lembro que um domingo após aquelas eleições, durante o culto, a liderança regional apareceu na igreja. Se o pastor local sabia ou não sabia, a gente não sabe disso. Mas, na verdade, pelo semblante dele, ele foi pego de surpresa. E aquela liderança regional, que era aí composta por pastores e líderes, apareceu no altar, falando para a igreja que aquele pastor ele não ia mais pastorear aquela igreja local. Ele ia ser transferido para outro local, não explicou o motivo, e a igreja ficou sem saber porque, de repente, aquele pastor ia ser transferido. E eu me lembro também que aqueles irmãos que compunham a liderança daquele pastor local, aqueles irmãos que disseram abertamente que não ia votar nos candidatos a qual a liderança regional estava apresentando lá no altar, antes das eleições, aquelas pessoas elas começaram a ser retalhadas. Eu me lembro que aquelas pessoas até faziam seminário, e era um seminário que estava na responsabilidade daquela liderança regional. E eles chegaram a receber uma nota falando que a partir da presente data eles não precisariam comparecer mais às aulas, que eles foram cortados do hall de alunos daquele seminário. E aí, por fim, eles foram tão retalhados que eles tiveram que sair daquela denominação e procurar outras igrejas para poder congregar. Eu me lembro que na época tinha até uma irmã, que era uma irmã muito instruída, e ela procurou a justiça, porque uma das leis que rege o nosso país é que as pessoas têm direito ao ensino.
E como o seminário ele estava vinculado ao MEC, então ele também tinha que aderir às leis que regiam o país, como até hoje tem. Então ela entrou na justiça, a justiça deu causa ganha para ela e ainda houve uma indenização. Eu não me lembro na época, era de mais ou menos 5 a 10 mil reais. E aí ficou um clima muito ruim. Aquele pastor, ele não aceitou ser transferido, ele viu uma injustiça muito grande e acabou que ele teve que se desligar daquele ministério e depois ele passou a pastorear uma igreja independente. Eu me lembro que muitas pessoas, por causa disso, saiu daquela igreja e acompanhou aquele pastor, vendo tamanha injustiça. Um homem de caráter, um homem idôneo, a qual exerceu a democracia. Ele entendeu que cada membro naquela igreja poderia votar em quem quisesse, em quem achasse melhor. E por causa disso, ele também foi retalhado e sacado do hall de pastores daquela denominação. E por que ele foi tirado da liderança daquela igreja local? Porque ele não agiu com braço de ferro para poder obrigar aqueles irmãos a votar nos candidatos daquela denominação. Isso é o voto de cabresto. Hoje nós vemos ainda o voto de cabresto de uma forma, não como antigamente, na época dos coronéis, mas de uma forma muito eficaz. Naquela época, praticamente, os coronéis tinham muito trabalho, às vezes tinham que andar de casa em casa para poder obrigar ou manipular as pessoas a votarem no candidato que prometeu regalias ao coronel. Hoje é diferente. Hoje nós estamos em um lugar, principalmente dentro das igrejas. Hoje, um líder religioso, ele consegue reunir centenas e centenas e milhares de pessoas. E dentro daquele ambiente, é 1000 vezes mais fácil de você usar o voto de cabresto. Nós vemos ainda nos dias de hoje, até que de forma velada. O que mais acontece são políticos procurando líderes religiosos, oferecendo benefícios pessoais, oferecendo benefícios no sentido patrimonial para a igreja, em troca da influência daquele líder religioso para poder fazer com que a igreja tenha aquele candidato com os bons olhos. E o que nós temos mais visto nos dias de hoje são pessoas que são colocadas como governantes das cidades, dos estados, dos bairros, por influência de líderes religiosos. O que nós estamos mais vendo hoje é o voto de cabresto. Os políticos sabem que a palavra dos líderes religiosos tem muito peso para os fiéis. Então eles costumam ir até aqueles líderes religiosos e oferecer grandes favores. Favores pessoais, favores patrimoniais. Isso chama-se voto de cabresto. Eu gostaria de deixar algo para você. Olha, a palavra de Deus em Provérbios 29, no versículo 2, diz que quando um justo governa, o povo se alegra. Mas quando um ímpio governa, o povo geme. A Bíblia não está falando quando um crente governa, quando um evangélico governa, quando um pastor governa. Esse versículo está falando quando um justo governa. Eu quero dizer para você que você tem que olhar o seu candidato para poder votar, não porque o seu líder está falando que ele seria uma boa para você votar. Não porque o seu líder está falando que esse candidato vai melhorar muito a situação da igreja. Mas você tem que analisar esse candidato pelas qualidades que ele tem para poder estar fazendo um trabalho para toda a cidade. Você tem que olhar se é um candidato justo. Não se é um candidato amigo do seu pastor. Não se é um candidato indicado pelo seu pastor. Mas você tem que olhar se o candidato é justo. Você tem que olhar a ficha desse candidato. Você tem que procurar saber se ele realmente é um candidato que está apto a exercer o governo na sua cidade e no seu estado. Olha, nesses tempos de eleições, nós vamos ver aí muitos candidatos subindo nos altares da igreja. Nesses tempos de eleições, nós vamos ver aí muitos pastores e líderes querendo colocar cabresto nos fiéis. Você sabe o que é um cabresto? Cabresto é aquelas duas cordas que passam no pescoço
e por dentro da boca do cavalo, para poder direcionar o cavalo com um simples toque para a direção que você quer. Isto é o cabresto. E por isso eles dizem voto de cabresto. É como se as pessoas estivessem com aquele tapa-olho que eles colocam no cavalo, para que o cavalo não tenha distração de olhar para os lados e só para frente, e o cabresto vem agarrado na boca e com um simples toquinho de quem está montado nas costas do cavalo, o cavalo é direcionado para qualquer que seja a direção. Não seja um cavalo. Não deixe que alguém esteja montado nas suas costas, colocando em você um tapa-olho e colocando em você um cabresto para que você venha votar na pessoa ou no candidato que ele quiser. Quando subir candidatos no altar da sua igreja, não vai como um bobo na ideia, às vezes, do líder religioso que está lá apresentando. Às vezes está lá enchendo a bola do candidato, às vezes está lá fazendo um monte de coisa. Mas lembre-se, quando um justo governa, o povo se alegra. Mas quando um ímpio governa, o povo sofre. Deus te abençoe.